Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é como escolher pincéis. É sempre uma missão meio que complicada escolher o pincel certinho para o que a gente vai fazer. Na aula de hoje eu vou demonstrar alguns dos pincéis que eu utilizo e também na prática colocando na tela para que você decida o que vai se assemelhar ao seu jeito de pintar. Ficou curioso para saber quantos pincéis você vai precisar para fazer uma linda obra de arte? Então você já sabe, não saia daí! E a pedidos eu vou falar um pouco dos pincéis que eu tenho. Não vou recomendar porque pincel depende do que vai ser pintado, depende da diluição, depende da tela, depende do artista. Então a minha preferência pode não ser a sua, mas na hora de escolher é bom saber qual a opção que temos no mercado e também essencialmente o que aquele pincel é capaz de fazer para saber se adequa ao seu tipo de pintura. Nem sempre o pincel mais caro, mais macio é o ideal para o que você quer trabalhar. Vou começar com os pincéis liners, que são os pincéis mais delicados para fazer micro acabamentos. Então aqui no meu acervo eu tenho, acho que tem uns 6, deve ter mais algum por aí perdido, tá por aqui. Esses aqui praticamente são iguais. Eles, quanto menor a cerda, quanto menor a quantidade de cerda, mais ele vai acabar rápido. Sim, o pincel tem uma vida útil e por isso que tenho mais de um do mesmo. Esse aqui eu uso para assinar, para fazer um pontilhado. Eu vou mostrar nas telas que pincel eu escolheria para fazer determinado efeito e vai ficar mais fácil de você compreender. Então, dentro da categoria dos liners, tem esses curtinhos e tem esses com a cerda mais alongada. Tem pincel que ele é mais alongado ainda. Para que serve esse pincel tão alongado? Muito artista fala, eu não consigo assinar com esse pincel, porque ele não foi feito para assinar. Para assinar são aqueles outros ali. Esse aqui é para fazer linhas mais contínuas, já que ele tem mais cerda, então ele guarda mais tinta, então ele não vai picotando a linha que você está fazendo, para fazer galhos de árvores, para fazer mato, enfim, é essa a função dele, né? E o mais longo especificamente é para fazer mato, aquela parte ali da escuma que faz uma marola. O ideal é que você tenha um pincel mais contínuo ainda. Eu não uso muito aqui, são os que me atendem para fazer minhas paisagens. Tá? Eu tenho 3 números desse line mais alongado. Aqui nessa outra categoria eu tenho o shader, que seria um pincel parecido com o shirt. O shirt é aquele mais curtinho que eu também vou mostrar. O shader, ele é um pouco mais alongado. Esse aqui ele não tá velho, ele já é assim, bem desarrumadinho, que é para fazer cabelo, fazer matinhos mais microscópicos, coisas que eu realmente não quero que fique muito arrumado, então eu utilizo esse tipo de pincel. Aqui é do mesmo tipo, só que mais arrumado e aqui menor. Veja que ele não é tão curto quanto um shirt, nem é tão longo quanto um flat, por exemplo, e também não é tão longo quanto um bright. O bright é aquele pincel com um formato mais quadrado. Eu também vou mostrar a diferença dos pincéis. Por que eu estou falando esses termos em inglês? Porque é assim que você vai encontrar para comprar na internet, ou se você for numa loja lá fora, não vai ter lá um pincel chamado filete, vai ser liner. Não vai ter
o pincel curtinho, o pincel leque, nada disso você vai encontrar. Então tem os nomes específicos que fica mais fácil. Então esse tipo de pincel aqui eu também vou fazer uma demonstração de onde eu costumo usar. Eu tenho 3 porque são diferentes entre si. Falando em pincel leque, que é o Fan, eu tenho aqui alguns. Por que eu tenho alguns? Porque eles têm textura diferente. Cada um deles aqui tem uma certa diferença na maciez da sua cerda. Esse aqui é o mais grosseiro, é o mais baratinho, mas não pense que ele não tem função, também tem função. Esse aqui é o mais macio de todos, ele tem pouca cerda. E aqui ele tem muita cerda, muito cheio e bem macio também. Então tem diferença na quantidade. Esse aqui é mais aberto, com esses espaços aqui. Então também eu posso utilizar para fazer um cabelo, para fazer um capim. Mas essencialmente os pincéis do tipo Fan, eles são para tirar qualquer vestígio de linhas quando você está fazendo a técnica do esfumato. Mas nada impede que você utilize para fazer outras coisas. Como eu falei, o pincel tem muito a ver com a preferência do artista. Então isso aqui é o Fan. Existe um pincel chamado Pituá, que são esses mais rombudos aqui, que são para esfregar muito, com bastante força, para que não fique nenhuma marca, e às vezes batidinhas para fazer porosidades, quer fazer uma pedra porosa. Então esse pincel aqui ele funciona com um carimbo também, além de esfregar. Eu gosto também de fazer nuvens com ele, a borda das nuvens para deixar fluida. Então esse aqui nem é de pintura, esse aqui é de maquiagem que eu utilizo. Ele é mais macio do que esse, ó, como ele é durinho. Esse aqui é muito duro e esse aqui é mais macio. Então tem texturas diferentes também entre esses aqui Pituá. Esse aqui é um pouquinho mais longo. E às vezes eu estou usando uma cor mais escura ou mais clara, então eu tenho mais de um desse tipo aqui. Ele lembra esse pincel aqui, esse aqui. Ele tem um formato parecido, só que esse aqui ele é muito, muito macio. Às vezes eu quero fazer uma maquiagemzinha, uma bochechinha de uma pele, um esfumatozinho bem tranquilo numa folha. Então esse pincel é para esse tipo de acabamento. O pincel Bright é esse aqui, ó, que ele tem o formato da sua cerda quase que formando um quadrado. Aqui também, deixa eu pegar. Esse também é um pincel Bright. Tenho vários deles. Eu gosto, esse aqui já não é Bright, esses aqui todos, eles são o mesmo número, esses dois, porque eu tenho uma reserva. Esses pincéis da cerda mais quadrada, ele carrega menos tinta. Esse aqui é mais macio, esse aqui é um pouco mais duro. Não duro a ponto de não fazer uma linha, mas esse aqui é mais macio. Esse aqui é uma cerda mista. Eu não vou dar as marcas dos pincéis, eu estou dando os formatos, e a textura você vai escolher de acordo com a sua necessidade. O importante é você conhecer os formatos e as cerdas. Esse aqui é um flat do tipo Bright. Esse aqui não é. Veja como ele é mais longo, é mais retangular. Esse aqui é um flat long. E eu também tenho vários deles. Esse aqui é o mais macio, no mesmo formato, só que, como eu falei, com texturas diferentes um do outro. Também um menor. E ele
é diferente do que eu mostrei aqui anteriormente, que é esse tipo aqui. Ele não é tão longo, mas também não é tão curto, ele fica no meio, é um shader, que é um pincel sombreador. Na verdade, todos os pincéis são sombreadores, mas esse especificamente tem esse nome, shader, quer dizer sombreador. E a gente tem um pincel que também costumam chamar de, esse aqui é arredondado, língua de gato, que é o Filbert. Então eu tenho vários Filbert. Qual o melhor? Não tem o melhor. Tem texturas diferentes para necessidades diferentes com o mesmo formato. Geralmente esses do tipo Filbert, você não vai encontrar eles muito duros. Eles são mais para macios, que é para fazer acabamento na ponta de uma folha, um lugar que você não quer que o quadrado do seu outro pincel ultrapasse. Então isso aqui, para fazer cantos arredondados, é perfeito. Eu tenho um bem grande, desse mesmo tipo, que pincéis muito grandes assim a gente raramente utiliza para fazer acabamento. A gente faz acabamento em coisas pequenas. Esse é bem macio e tem o formato do Filbert. Os pincéis que eu mais uso mesmo são os do tipo flat long, são esses aqui, ó. Esse aqui também é diferente, é de outra marca. Todos eles arredondados são os Filbert. E aqui vem os long flat, que são esses. Esse aqui é macio. O nacional que eu gosto bastante são esses da Ceramic. Ele tem a cerda sintética, não é um pincel caro. Também são todos longos. Esse aqui é um pincel da linha estudantil do Da Vinci. Não é difícil de encontrar esses kits pela internet. O pincel dele não é de madeira, é um tipo de um plástico mais duro, mais resistente. Então isso faz com que o pincel não se torne caro. E a cerda dele é muito macia para acabamento. Então eu tenho vários desse aqui. Desse tipo aqui, que também é um liner, aliás, esse aqui é um short. Todos eles são shorts, são aqueles curtinhos que eu falei. Esse aqui é bem macio, esse aqui já é mais duro, que faz até esse barulho. Pincel macio não faz barulho. Esse aqui é igual, esse aqui é o número 2, o número 4 são Rafael. Esse aqui é macio e esse aqui é intermediário para fazer acabamento. E esse aqui são pincéis que eu uso bastante e vocês veem muito eu utilizar a trincha. A trincha é um dos pincéis mais versáteis de se utilizar para dar acabamento. Sim, ele é grosseiro, porém ele tira todas as linhas, fragmenta, faz a tinta penetrar bastante na tela. Então é indispensável que você tenha, inclusive, mais de uma trincha para separar durante a pintura, para coisas menores, também para coisas claras, coisas escuras, deixa uma trincha para escuro e outra para claro, que facilita muito. O pincel também, esse aqui é um Bright muito duro, que eu uso para esfregar quando eu estou começando a tela. Então um pincel macio não vai aguentar esse repuxo, essa exaustão de utilização. Então por isso que eu tenho, mais uma vez lembrando, o mesmo formato com mais de um tipo de textura de cerda. E pode observar que eu tenho muito desse long, é o flat que eu mais utilizo. E aqui eu tenho esses longos que são para acabamento. São os liners que não são para assinar, nem são para fazer linhas tão longas, mas para ir para lugares
bem pequenos, eu tenho uns 3 a 4 desses para fazer esses acabamentos. Então eu vou pegar uma tela aqui e vou dizer qual o pincel ideal para fazer esse tipo de acabamento. Vamos lá?